Prepare o seu coração, porque este não é um devocional comum, é um mergulho de resgate. Você já sentiu que a água não está apenas nos seus pés, mas que ela subiu tanto que já alcançou a sua alma? Imagine-se agora em um pântano profundo. Não há onde firmar os pés. O lodo é viscoso, e quanto mais você luta, mais afunda. Suas cordas vocais estão queimando de tanto gritar por um socorro que parece não vir. E seus olhos estão cansados de procurar um brilho de luz no horizonte e encontrar apenas o breu. É exatamente aqui que o Salmo 69 nos encontra. Davi não faz uma oração polida, ele abre o peito. Ele fala de um cansaço que a medicina não cura e de uma solidão que a multidão não preenche. Como você se sente quando percebe que aqueles que deveriam te proteger são os mesmos que cavam a sua cova? Qual é o peso de carregar uma culpa que nem sequer é sua, enquanto o mundo assiste à sua queda em silêncio? Talvez você esteja vivendo o seu versículo 1 hoje. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Mas o que acontece quando o clamor vira silêncio? E como transformar esse lodo em solo firme? Existe um segredo escondido na estrutura dessa oração, que muda o jogo na metade do caminho. E é isso que vamos descobrir agora. Fique comigo, porque vamos percorrer cada versículo dessa jornada terapêutica, do desespero absoluto até a mesa do banquete da justiça de Deus. Antes de abrirmos o texto sagrado para análise profunda, quero fazer um pacto com você. Se você sente que este vídeo é um abraço de Deus para o seu cansaço, inscreva-se e ative o sino. Ao dar o like, você diz ao algoritmo que mais corações aflitos precisam dessa cura. E por favor, deixe nos comentários o que está tentando te afogar. Eu vou ler cada comentário e ao final deste estudo farei uma oração de intercessão por todos que sentem que as águas subiram demais. Quero caminhar com você. Vamos colocar o seu fardo diante de Deus. Agora respire fundo. Vamos entender por que Davi começa chorando e termina cantando. E como você pode fazer o mesmo com a sua própria dor. Que as águas que hoje tentam te afogar sejam um espelho onde você verá, pela primeira vez, o reflexo do Deus que caminha sobre o mar e estende a mão para te erguer com uma glória que o mundo jamais poderá apagar. Vamos entrar agora na anatomia dessa dor e na descoberta do remédio. O Salmo 69 é uma escada. Cada degrau que descemos na angústia de Davi é um degrau que subimos na revelação da graça. Prepare sua Bíblia, ou apenas feche os olhos e visualize estas cenas comigo. Versículos de 1 a 3. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-se minha garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Aqui a metáfora do lodo é cirúrgica. Sabe aquele problema que quanto mais você tenta resolver sozinho, mais parece se complicar? Isso é o lodo espiritual. Davi diz que está rouco de tanto clamar. Deus não se assusta com a sua exaustão. Ele registra a sua rouquidão. Se hoje você não tem palavras, apenas gemidos, você está exatamente no lugar onde Davi começou sua maior vitória. Versículos de 4 a 6. São mais que os cabelos da minha cabeça os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Davi fala sobre ser forçado a devolver o que não roubou. É o peso da calúnia. Você já foi culpado por algo que não fez? Ou sentiu que sua integridade foi posta em dúvida? Davi entrega sua estultícia, tolice, a Deus.
Ele não tenta parecer perfeito, ele tenta ser honesto. A cura começa quando paramos de esconder nossas cicatrizes de quem as pode curar. Versículos 7 a 12. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei, em jejum está a minha alma, e isso mesmo se tornou em afrontas. Uso um pano de saco por veste e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas de beberrões. Aqui o salmo toca na ferida mais profunda, a rejeição dentro de casa. Ele diz que o zelo pela casa de Deus o consumiu. Quando você decide viver algo profundo com Deus, muitas vezes os mais próximos se afastam. Você se torna um provérbio, um motivo de piada na mesa de bebedores. É o isolamento por causa da fé. Mas entenda, o deserto do isolamento é muitas vezes o jardim privado de Deus para falar ao seu coração sem interrupções. Versículos 13 a 15. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremedal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Observe a mudança de tom. No meio do lamaçal, Davi para de olhar para baixo, o lodo, e olha para cima, o cronômetro de Deus. Ele chama isso de tempo favorável. O tempo favorável não é quando o problema acaba, mas quando a sua oração encontra a soberania de Deus. Ele pede, não me submerja à corrente das águas. Ele sabe que a tempestade pode vir, mas ele pede para não ser levado por ela. Versículos 16 a 18. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não esconda o rosto do teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-te de minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Chegamos ao ápice da nossa primeira parte. Davi não pede apenas, me tira daqui. Ele pede, aproxima-te. Às vezes Deus não remove a prisão imediatamente, mas Ele entra na cela com você. A presença dele torna as grades irrelevantes. Quando Davi diz, resgata-me por causa dos meus inimigos, ele está pedindo uma vitória que seja um testemunho público. O Salmo 69 não termina no pedido, ele termina na celebração. O que acontece no versículo 19 em diante é uma reviravolta profética que aponta diretamente para o sacrifício de Jesus na cruz. O único que realmente entendeu o que é ter sede e receber vinagre. Você está pronto para ver como sua dor se conecta com a dor de Cristo e como isso garante a sua saída desse lodo? Versículos 19 a 21. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu meu coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores, e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Aqui o Salmo 69 deixa de ser apenas a dor de Davi, e se torna o espelho da paixão de Cristo. Você já sentiu que, no momento em que mais precisava de um copo de água, apoio, carinho, compreensão, o mundo te deu vinagre, crítica, desprezo? Jesus sentiu isso no Calvário para que hoje você nunca precisasse beber o cálice da solidão absoluta. Ele bebeu o vinagre para que você beba da água da vida.
O seu vexame não é segredo para Deus, Ele o conhece pelo nome. Versículos 22 a 28. Sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e faze que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas, pois perseguem a quem tu feriste, e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade à iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Estes são os chamados salmos imprecatórios. Parecem duros, não? Mas, terapeuticamente, representam um momento em que a vítima para de tentar se vingar com as próprias mãos e entrega o julgamento ao juiz do universo. Perdoar não é dizer que o erro do outro foi ok. É dizer: Deus, eu tiro as minhas mãos do pescoço do meu inimigo e coloco a minha causa nas tuas mãos justiceiras. É um alívio de carga. Deixe que o livro de Deus cuide de quem tentou apagar a sua história. Versículos 29 a 31. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi, ou um novilho com chifres e unhas. Aqui está o segredo da alta retenção espiritual. No versículo 29, Davi ainda está aflito, mas no versículo 30, ele já decidiu louvar. O louvor no meio da dor é como um sacrifício que não exige animais, mas o seu próprio fôlego. Para Deus, o seu obrigado, dito com a voz embargada pelo choro, vale muito mais do que a oferta mais cara que alguém pode oferecer. O seu louvor constrói a ponte sobre as águas que hoje tentam te afogar. Versículos 32 a 34. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Sua libertação não é só sobre você. Quando você sai do lodo, você se torna um farol de esperança para outros que ainda estão afundando. Você percebe que a sua persistência hoje é o que vai dar coragem para alguém amanhã? O universo inteiro, céus, terra e mares, é convocado para celebrar a sua resiliência. Versículos 35 a 36. Porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam o nome, nela habitarão. O salmo termina em solo firme, cidades sendo construídas, herança sendo passada. A promessa final, o lodo passou. O que resta é uma fundação sólida. Deus não apenas te tira do pântano, Ele te dá uma escritura, um lugar de descanso e uma linhagem que desfrutará do que você plantou com lágrimas. Senhor Deus, Criador de todas as águas e dono de todo o fôlego, eu entro na Tua presença agora, não com palavras ensaiadas, mas trazendo comigo cada coração que parou para ouvir esta mensagem. Eu apresento a Ti cada alma que assiste em silêncio, clamando por socorro. Pai, Tu ouviste o clamor de quem está do outro lado da tela. Tu viste as vezes em que o lodo subiu até o pescoço dessa pessoa e o desespero tentou roubar o ar dela. Por isso, nesse exato momento, como Tua serva, eu intercedo para que ela receba força para parar de lutar contra a correnteza com as próprias mãos. Nós nos rendemos a Ti. Eu coloco em Tuas mãos cada calúnia que esse filho ou filha sofreu, cada gota de vinagre que deram a eles quando tinham sede de apoio.
Senhor, retira deles agora o peso de tentar provar a inocência para quem não quer ouvir. Manifesta-te como advogado e juiz fiel de cada um aqui presente. Senhor, retira os pés deste meu irmão, desta minha irmã, do lamaçal da ansiedade e firma-os na rocha que é Cristo. Que haja agora uma troca divina, o cansaço pela tua renovação, a vergonha pela tua dupla honra. Eu declaro pela fé que as águas que tentaram afogá-los hoje servirão apenas para lavar suas feridas. Eles não morrerão no pântano, eles viverão para reconstruir as cidades e os sonhos que o inimigo tentou destruir em suas vidas e famílias. Aproxima-te da alma deles, Redentor, que a tua presença seja o oxigênio que lhes falta. Que eles recebam agora a paz que excede todo o entendimento e a força para louvar, mesmo antes de verem o milagre completo, com a certeza de que tu já estás trabalhando no invisível. Em nome de Jesus, aquele que venceu a cruz e a morte para que todos nós pudéssemos caminhar sobre as águas. Amém. Chegamos ao fim da nossa meditação, mas o início da sua reconstrução. Se você caminhou comigo do versículos 1 ao 36, você não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. O lodo secou, a rocha apareceu. Deixe aqui seu amém nos comentários para selar esta palavra. Se este estudo trouxe luz à sua escuridão, compartilhe com aquela pessoa que parece estar bebendo vinagre da vida ultimamente. Vamos transbordar esta esperança. E até o próximo vídeo, o Salmo 70.